E o retorno do Alexandre, de alguns titulares que o Renan citou que ficaram de fora, pode ser fundamental, né, Isaú? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o jogo, né, falar sobre esses retornos e tudo mais, mas assim, acho que a grande expectativa também fica para a possibilidade não do Saúl jogar esse jogo, mas por ver que depois de um longo período ele vai estar, de fato, começando a figurar nos treinos e aí para aparecer no treino e daqui a pouco estar relacionado e jogando é um pulo, né? Então, é a grande notícia, talvez, que o torcedor está esperando depois da operação que ele passou no início do ano, né? Para resolver um probleminha que estava no pé, sentindo dores. Para quem sabe aí, quem depois, até antes da Copa, né? Acho que existe um mundo aí onde ele consegue voltar antes da Copa do Mundo. Queria saber a sua expectativa aí sobre esses 3 jogadores aí que podem estar retornando. Peraí. Já vamos deixando o like e se inscrevendo no canal. Agora que você já fez isso, bora voltar pro vídeo. Cebolinha, Alexandre. Desculpa, acho que Alexandre é o cara que a gente está mais sentindo falta, tá? De fato, ele voltando agora, eu não sei se ele vai começar como titular por questões de ritmo de jogo e tudo mais. O Fluminense é uma equipe muito forte. Eu acho que o Fluminense, eu estou falando desde o início do ano, o Fluminense está lá em cima muito perigoso, porque para mim o Fluminense é a terceira força desse ano, não é o Cruzeiro. O São Paulo está ali de intrometido, daqui a pouco cai, realmente não vai segurar, mas o Fluminense não. O Fluminense fez contratações incríveis, pegou um lateral esquerdo que está em baixa, mas já foi um puta lateral esquerdo, que é o tal do Aranha, o Guilherme Arana, que poderia até ter vindo para o Flamengo, que a gente uma posição, a gente acabou de falar aqui, é um jogador interessante, melhor que o Ayrton Lucas, na minha opinião, tá? Não melhor que o Alexandre, mas melhor que o Ayrton Lucas, na minha opinião. Então, o Fluminense está com umas contratações boas, acertou o time, ele tem tudo para surpreender esse ano. Tudo para surpreender esse ano. É até meio desesperador em termos, porque o Fluminense costuma dar trabalho para a gente. Não estou falando que o Flamengo é freguês, porque não é. Os números não dizem isso. A gente ganhou mais que o Fluminense ainda. Só que é um dos únicos times que tem umas vitórias a mais, tirando o Bragantino em Bragança Paulista, né? Todo ano a gente apanha o Bragantino lá. Mas tirando o Bragantino, o cara que mais tira a ponta da gente, os caras que mais vencem a gente em algumas partidas de carioca e de brasileiro, é o Fluminense. Sabe? Eles vêm com fome, eles vêm com sede, então é um pouquinho preocupante, sim. Mas, tirando esses jogadores, cara, eu quero muito que o Saúl volte, mas eu sou um pouquinho pessimista em relação a ele. Eu acho que ele só volta depois da Copa do Mundo mesmo. Não consigo achar que ele vai voltar antes, pela operação dele e tudo mais. Mas a gente fica na expectativa, né? Reforçar o meio de campo sempre é bom. É mais uma opção que o Leonardo Jardim vai ter, e uma senhora opção para poder colocar no meio de campo. E aí que se faz mais presente a necessidade de um atacante aí, porque esse meio de campo robusto, com só um centroavante, é meio complicado. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Ele não entra naquele grau de volante que você estava falando, que é mais mordedor, né, de mais pegada no meio de campo, mas é importante contar com pelo menos um jogador que possa jogar ali, né? Porque a gente está vendo, por exemplo, contra o que o Renan falou, contra o Cusco, chegou um momento que o Leonardo Jardim teve que optar por um zagueiro improvisado, né? Coisa que já aconteceu no passado também. Não só o Leonardo Jardim fez isso, mas outros técnicos também colocaram até o próprio Varela da lateral para volante. E a gente vê a necessidade de contar com jogadores que possam fazer essa função, né? Então, talvez seja por isso que a gente está esperando muito aí esse retorno dele com expectativa. É verdade. Eu ainda acho que mesmo se o Saúl tivesse bom, ele colocaria o Léo Ortiz. Porque eu entendi que ele queria reter a bola, ter mais um cara que conseguisse fazer a defesa e sair com qualidade. O Saúl, ele é um pouco mais de segundo volante para frente. Eu acho que ele não tem aquela roubada de bola, aquela pegada de bola, de cercar tão boa quanto o Eric Pulgar, o Léo Ortiz, enfim. Esses caras que são realmente primeiro volante. Eu ainda acho que mesmo com o Saúl ali, ele optaria pelo Léo Ortiz, e foi uma opção maravilhosa, né? Que ele entrou muito bem mesmo, porra. Deu uma segurada no jogo. Graças a Deus, a gente estava precisando disso aí nesse momento. Jogadores que vão estar... volta contra o Bahia e aos poucos. Aí é que mora o perigo também, né, Renan? Você citou alguns nomes de times aí, né, que estão ali aparecendo. Até o próprio Isaú também citou o São Paulo, que está ali figurando. Mas, assim, tem sempre os times no início do campeonato que costumam querer incomodar, né?
e aí, naturalmente, eles vão perdendo força no decorrer do campeonato por uma questão de falta de elenco, falta força também, um pouco da questão da camisa, isso acaba pesando também contra esses times. E o próprio Bahia é um exemplo perfeito para isso, né, Renan? E o Bahia ainda tem um porém. O Bahia já saiu da Libertadores. Por ter saído da Libertadores, acho que antecipadamente, ficou de fora da Sul-Americana, se não me falha a memória, e agora vai jogar só a Copa do Brasil e o Brasileirão. Então, com competições a menos, pode ser que eles consigam esticar um pouquinho mais a temporada, e aí um jogo físico, como tem esse time do Bahia, pode não ser o melhor cenário para um retorno do Saúl, né? Então, é saber escolher o jogo certo. Na verdade, assim, a grande verdade é que não existe o jogo para o Saúl ser colocado para iniciar a readaptação dele. Só se fosse jogo de Carioca. Exatamente, porque assim, a gente chegou agora numa fase, é bizarro a gente falar isso em abril, né? A gente está em abril, e em abril a gente já está indo para um terço não, né? Mas vai passar de um quarto do campeonato. O campeonato vai até 38 rodadas, a gente vai para a 10ª rodada, a gente vai passar de um quarto do campeonato agora, do Campeonato Brasileiro. E já tem um time liderando ali com um aproveitamento absurdo, que é o Palmeiras, né? O Palmeiras nem sei qual é o aproveitamento do Palmeiras, mas deve ser, sei lá, os caras têm 10 jogos, ou seja, 30 possíveis, e os caras têm 25 pontos. O aproveitamento deve ser, sei lá, uns 80% quase. 83%, Renan. O segundo 83%. Colocado, que é o São Paulo com o Fluminense, 66%. Então dá para ver que o Palmeiras realmente está com um aproveitamento bem alto. Então, aproveitamento absurdo. Então, assim, não dá para a gente correr o risco de usar o Campeonato Brasileiro só porque tem 38 rodadas para recuperar jogador. O Saúl vai recuperar, filho, faltando 10 minutos para acabar a partida. Aí no outro jogo ele vai entrar faltando 20. Use o cupom ZRN10 em produtos vendidos e entregues pela própria Centauro. Boas compras. Perfumes inspirados em grandes marcas, criados para quem ama cheiro marcante sem precisar pagar caro. Lesson. Garanta a coleção oficial do Flamengo na GoCase. Use o cupom Zona Rubro-Negra e aproveite. Cabelo não é sorte, é tratamento certo, manual, ciência, segurança e acompanhamento médico. Use o cupom Zona Rubro-Negra e garanta seu desconto. Garanta agora os produtos do Zona Rubro-Negra na Streamers Club. Estilo, atitude e identidade rubro-negra para quem vive o jogo.